Cumprimento a todos os irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Sempre costumo fazer essa menção, né, desse anelo, esse desejo de saber que os irmãos estejam bem diante de uma situação a qual todos nós estamos vivendo, né, nesses últimos dias. Mas eu espero que todos estejam bem, né, com a graça de Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amados, nas duas lições anteriores nós tivemos o privilégio, né, de estudarmos a respeito dos dons espirituais, a qual a lição do segundo trimestre ela vem tratando sobre este assunto de forma maravilhosa, né? Tivemos a oportunidade de estudarmos a primeira lição, que falou sobre e deu dons aos homens. A semana passada nós estudamos sobre o propósito dos dons. E nesta semana, né, nesse final de semana, para quem tem a escola bíblica dominical no sábado à noite, ou até mesmo no domingo propriamente dito, né, pela parte da manhã ou à tarde, estudamos a respeito sobre a primeira classificação dos dons espirituais, né, que foi os dons de revelação. E como nós já vimos nas lições anteriores, né, há diversidade de dons. A gente vê isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que fala que há diversidade de dons, há diversidade de ministérios e há diversidade de operações. Né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o verso de número 4 até o versículo de número 6 fala sobre isso, mostrando que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Porém, amados, diante do texto e até mesmo a lição, ela nos dá essa ideia, né, de que há uma divisão muito importante aqui, onde os dons ministeriais, observa, dons espirituais e ministeriais. Então, há uma divisão aqui muito importante. Em resumo, é o seguinte, que os dons ministeriais são manifestos na igreja à medida que o possuidor deste dom o exercita. Paulo, por exemplo, ele chama a atenção de Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 6, dizendo que ele deve despertar o dom que recebeu da parte de Deus. Então, logo, no dom ministerial, há a participação do crente, né? O que não acontece com os dons espirituais, que somente são manifestos quando assim o Espírito Santo o quiser. Então, há essa diferença, né, que ela é clara logo na capa da nossa lição. Talvez eu tenha complicado, mas o que eu entendo aqui, e dá para a gente perceber, até mesmo como eu já disse, né, pela divisão aqui que nos é dado, dá a entender que os dons ministeriais, mesmo que os dons ministeriais sejam dados pelo Espírito Santo aos crentes, né, à igreja, para melhor exercer a sua missão aqui na terra, a gente percebe que há uma diferença entre dons espirituais e dons ministeriais, mesmo que tanto um como o outro tenha sido dado, concedido pelo mesmo Deus à igreja. Se não, vejamos, observe que por parte daqueles que possuem o dom, né, é necessário uma participação. Veja, durante a manifestação desse dom. Veja só, em Romanos capítulo 12, vamos ler, para que os irmãos entendam o que eu estou querendo passar, para que não haja uma complicação a respeito deste assunto. Romanos capítulo 12 diz o seguinte, versículo de número 6 ao versículo de número 8, diz o seguinte, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Veja que Paulo ele vai mostrar aqui que o dom da profecia que é dada a alguém, né, ela deve ser manifestada de acordo com a medida da fé da pessoa. Aí ele diz, se é ministério, seja em ministrar.
se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então veja que mesmo a pessoa possuindo o dom ministerial, que é dado, né? Os dons ministeriais aqui são dons para o serviço, né, da igreja, que são dados pelo Espírito Santo a cada um de nós. Observe que é concedido pelo Espírito, mas há participação do crente na manifestação desse dom. Se eu recebo o dom de ensinar, né, ou se tenho recebido o dom de ensinar, a Bíblia me diz que eu devo ter dedicação ao ensino. Então eu preciso me esforçar, eu preciso fazer a minha parte. Já diferente dos dons espirituais que Paulo menciona, né, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, e os dons aqui mencionados, né, são chamados de dons espirituais ou dons carismáticos, né, carisma, do grego carisma. Esses dons aqui são apresentados aqui no capítulo, aqui no capítulo 12, os quais Paulo menciona, né, que não deve de forma alguma, já no versículo 1, ser motivo de não compreensão por parte dos irmãos, quando ele diz acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes, ou seja, que saibais essa doutrina. Observe, irmãos, que são graças especiais dadas pelo Espírito Santo à igreja para atuar em situações específicas, né? Em momentos específicos. São dons que são manifestados, né, de forma esporádicas. Ou seja, eles são manifestados em poucas vezes, né? São revelados na igreja em poucas vezes, em alguns casos que eles são manifestados, quando Deus assim o quer fazer. Diferente do dom de ensino que eu falei anteriormente, que a pessoa recebe esse dom, mas ele precisa se dedicar ao ensino, ele precisa se esforçar, ele precisa se esmerar a cada dia mais, né, para que ele exerça esse dom. Então há uma participação do crente aí. Já no dom espiritual, propriamente dito por Paulo, porque alguns estudiosos assim o chamam, né, que são justamente esses que estão mencionados aqui no capítulo 12, são dons que são realizados pelo Espírito Santo, né, em ocasiões específicas, que manifestam a presença de Deus de uma forma notória. Então fica notória a presença de Deus naquele momento, no momento da atuação desse dom. Então são esses dons, né, que são mencionados aqui, que são diferenciados dos demais. Que enquanto os demais são concedidos pelo Espírito, mas que aquele que o recebe precisa exercer, precisa se esforçar, precisa pôr em prática todos os dias, os dons espirituais, ou os dons carismáticos aqui mencionados, eles atuam de uma forma não contínua, né? Eles surgem em ocasiões específicas. São poucas as vezes que eles são manifestos. Então, nessa passagem, são mencionadas 9 dons, no capítulo 12, né, a partir do versículo de número 7, né, do capítulo 12, Paulo ele fala a respeito disso, são mencionados 9 dons. E como um meio didático, ou seja, para facilitar o estudo sobre os tipos dos dons, os eruditos, os estudiosos da Bíblia, fizeram uma classificação desses dons de forma sistemática, relacionando os 9 dons em 3 grupos de dons, em 3 grupos de 3 dons.
os quais são os dons de revelação, primeiro grupo, o segundo grupo, os dons de poder, e o terceiro, os dons de elocução. Nós vamos estudar justamente, na terceira lição, a qual é o tema da nossa lição, inclusive, a respeito dos dons de revelação. Então, hoje iremos estudar a respeito desse primeiro grupo, assim por dizer, que são aqueles que, esses dons de revelação, são aqueles que mostram, o saber de Deus, que revelam a onisciência divina. Os dons de revelação que englobam três dons, que é o dom da palavra da sabedoria, a gente vai ver isso no versículo 8, do capítulo 12, o dom da palavra do conhecimento, ou da ciência, que também está no versículo 8, a parte B do versículo, e o dom do discernimento dos espíritos, que está no versículo 10, a parte C do versículo. Então vamos ler aqui, para que a gente possa memorizar bem esse assunto. Diz o seguinte, a partir do versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, a outra pessoa, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar. Versículo 10. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de língua, e a outra a interpretação da língua. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, irmãos, esses três dons chamados na teologia sistemática, para melhor entendimento, melhor compreensão, como já falei anteriormente, são chamados de dons de revelação. Ou seja, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom do discernimento de espírito, são classificados como os dons de revelação. São revelações, irmãos, dadas pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Esses três dons a qual acabamos de mencionar, que fazem parte da classificação dos dons de revelação, eles são revelações dadas pelo Espírito Santo, que manifestam o saber de Deus, revela a onisciência de Deus, que é um atributo divino que só pertence ao próprio Deus, mas que ele faz questão de repartir com a sua igreja esses dons, esse conhecimento, coisas que estão ocultas da igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 9 e verso 10. Olha o que diz. Capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que a amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então veja que são revelações do Espírito Santo à igreja, de coisas ocultas que somente Deus as conhece, ou coisas que ainda estão na mente de Deus. Então o Espírito é quem revela, reparte com a igreja esses conhecimentos, ou essas revelações, mediante os dons espirituais. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e do discernimento de espírito. Para que a gente possa compreender um pouco mais a respeito do que vem a ser esses dons de revelação, alguns vislumbres, alguns sinais, alguns vestígios lá no Antigo Testamento, que pode nos ajudar e muito a compreendermos a respeito deste assunto. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 14, aqui há uma passagem maravilhosa que nos mostra isso muito bem. Versículo 2 ao 6, que diz: E disse primeiro Reis 14, verso 2 em diante. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim,
que eu seria rei sobre este povo. Toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos, por causa da sua velhice. Observa aqui agora no versículo 5. Veja que esse intento, essa ação, né, esse comportamento aqui do rei Jeroboão, e juntamente com a sua esposa, apenas eles dois sabiam disso. Mas aqui Deus, que vê todas as coisas, né, em Hebreus capítulo 4 e verso 13, se não me foge a memória, diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Não há nada que se passe diante, dos olhos do Senhor. Não há nada que se oculte, né, aos olhos do Senhor. Ele vê todas as coisas. Veja que o Senhor, ao ter conhecimento desse fato, o Senhor reparte este conhecimento com o profeta. Olha o que ele diz. Porém, o Senhor disse a Aías. Este profeta Aías, como o texto já anterior, versículo 4, mostra que ele já estava em boa velhice, ou seja, já não estavam enxergando bem por conta da velhice. Logo, ele não tinha nem como saber quem era a pessoa que ali se aproximava dele, muito menos saber a intenção exata, né, daquele ocorrido. Mas Deus, que vê todas as coisas, revelou ao profeta, né, revelou este fato ao profeta, que aqui é uma manifestação da palavra do conhecimento ao profeta, que aconteceu aqui num momento específico. Observe que não era algo que acontecia diariamente, que a gente vê aqui algo específico, que precisava realmente de uma revelação divina. Olha o que ele diz. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhes farás, e há de ser que entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Não só Deus, naquele momento, concedeu o dom, né, ao profeta da revelação da palavra do conhecimento, do fato que estava ocorrendo, como também concedeu o dom da palavra da sabedoria para instruir o profeta a tomar a decisão acertada, né, diante de um fato que estava oculto, né, aos seus olhos, né, não só a questão da cegueira que ele estava passando ali por conta da idade, mas também da real intenção, né, da ida daquela mulher a ele. Então veja que aqui é um exemplo maravilhoso. Então, né, da revelação divina ao profeta. É claro, irmãos, que quando se fala em revelação, né, dons de revelação, é muito importante, né, que é um dos dons, são dons espirituais concedidos à igreja, mas se faz necessário falar que a principal, né, forma de revelação de Deus para a humanidade, para o ser humano, né, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Se alguém quer saber de alguma coisa, né, basta ler a Bíblia. Jesus, ele falando sobre esse aspecto, em João, no capítulo 5, verso de número 39, Jesus deixa claro o seguinte, no capítulo 5 de João, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja que Jesus é claro: se você quer saber a respeito da minha pessoa, examine as Escrituras. Né? E Hebreus, inclusive, capítulo 1, que fala sobre a revelação de Deus para a humanidade, a qual Deus falou de várias as formas, né? Antigamente falou de várias as formas, né, pelos profetas. Veja aí, Hebreus, capítulo de número 1 e o versículo de número 1,
o escritor aos Hebreus deixa muito claro que Deus se revelou de várias formas, né? Antigamente, através da palavra, mas que nesses últimos dias se revelou de forma, né, bem mais clara, de uma forma final, vamos dizer assim, mediante o seu próprio Filho. Olha o que ele diz. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja que através de Jesus, a revelação de Deus final a respeito de sua pessoa está na pessoa do seu próprio Filho. Jesus falou, né, para os discípulos que quem vê a ele, vê o Pai. E Jesus disse, se você quer saber de mim, examine as Escrituras. Então, logo, a principal forma de revelação de Deus para o homem é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Né? Então, basta ler a Bíblia, né? Estudá-la, para que possamos ter conhecimento, sabedoria e saber discernir todas as coisas. Mas, de acordo com o nosso estudo, né, o primeiro dom dentro da classificação dos dons de revelação, como eu já disse, foi colocado assim para um melhor entendimento, melhor compreensão do assunto, é o dom da palavra de sabedoria, a qual nós já vimos aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Quando se fala de sabedoria, irmãos, não se refere à erudição, né? A erudição, o conhecimento, né? Sabedoria, que é adquirida mediante os estudos. À medida que você estuda, né? Que você faz leituras, você adquire conhecimento. Né? E através do conhecimento, obviamente, você vai adquirir também a sabedoria de como fazer as coisas. Também não se refere à questão da inteligência, né? A sabedoria dentro desse dom não está se referindo à inteligência, porque a inteligência é a capacidade de enfrentar novos desafios, de resolver problemas com agilidade, uma pessoa ser criativa. Então, uma pessoa inteligente, ela é dotada dessa capacidade de fazer essas coisas com facilidade. Já a sabedoria que a Bíblia fala, né, que até o Salomão, né, ele adquiriu, é a capacidade de saber aplicar o conhecimento da forma correta, né, saber se conduzir, saber viver na prática o conhecimento adquirido nas Escrituras. Esta sabedoria, né, cada um de nós, cristão, nós possuímos, hein? Cada um de nós possuímos. Basta a gente ver em Provérbios, capítulo de número 1, né? Essa sabedoria é nos dada a todo crente, a todo cristão, a partir do momento em que ele passa a temer ao Senhor. Provérbio, capítulo 1 e o verso 7, fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus, temer ao Senhor. A partir do momento que uma pessoa passa a temer ao Senhor, respeitar ao Senhor, obedecer ao Senhor, fazer o que lhe agrada, já é o início da sabedoria nessa pessoa. Em Isaías, capítulo 11, né, versículo de número 1 e 2, o profeta fala também que, fala aqui a respeito dos 7 Espíritos de Deus, como é chamado, né, na teologia, os 7 Espíritos de Deus, ou as 7 formas, né, de Deus se revelar, de se manifestar. Diz aqui no versículo de número 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Então, todo crente possui a sabedoria pelo fato de temer a Deus e por possuir o Espírito Santo em si. Como também pelo fato de Cristo habitar em nós, mediante a pessoa do Espírito,
como diz lá em Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 2 e o versículo de número 3, quando Paulo diz que em Cristo, né, versículo 2 e 3, diz, para que, Colossenses 2 e 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, todo cristão, ele já possui a sabedoria, né? Pelo fato de temer a Deus, pelo fato da presença do Espírito Santo estar nele e por Cristo habitar no crente. Então, e esta sabedoria, ela vai aflorando, né, à medida que, na vida do cristão, à medida que ele vai meditando nas Escrituras Sagradas. Como diz lá no Salmo 119, a gente vai ver o salmista dizendo o seguinte, Salmo 119, versículo de número 80. Salmo 119, versículo 98. Salmo 119, versículo 98 e 99. Olha o que diz. Tu, pelos teus mandamentos, me fazem mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos ou nas tuas palavras. Então, à medida que o crente ele vai meditando na palavra de Deus, a sabedoria, né, vai aflorando cada vez mais em sua vida. E também quando ele ora. O apóstolo Tiago ele falou que quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele lhe dará, né, e não passará em rosto. Está lá em Tiago 1:5. O apóstolo Tiago ele fala sobre essa questão, mostrando que a sabedoria pode ser concedida ao crente, né, à medida que ele pedir ao Senhor. Se ele acha que não tem, então peça a Deus, que vai dar e não vai lançar em rosto. Né? Não vai lançar em rosto. Ele há de conceder sabedoria a todos aqueles que o procuram, né? Aqueles que pedem e buscam ao Senhor. Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 5. Olha o que ele diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, todo crente possui sabedoria, seja por temer a Deus, seja por ter o Espírito Santo, seja por Cristo habitar nele, né? E à medida que ele vai meditando nas Escrituras e orando, essa sabedoria ela vai aflorando cada vez mais. Porém, o dom da sabedoria, né, é uma mensagem, irmãos, para resolver questões difíceis. A palavra da sabedoria como dom, que Paulo menciona na primeira carta aos Coríntios, é algo que é para solucionar problemas, né, que a capacidade humana não tem como resolver. A gente pode ter um vislumbre deste assunto quando nós lemos lá em Gênesis, né, a respeito de José, por exemplo, quando José ele não só interpreta o sonho, né, Deus lhe dá a capacidade de interpretar o sonho, como também lhe deu a capacidade ou a palavra de sabedoria para resolver aquela questão que ser humano nenhum poderia resolver. Quando ele diz aqui em Gênesis capítulo 41, do versículo 32 a 37, quando ele diz: e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la.
Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente, sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos que vem, e amontoe em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades e os guarde. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos da fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Ora, a palavra da sabedoria aqui, a qual nós estamos estudando o dom, a respeito do dom da palavra da sabedoria, que faz parte do grupo, dos dons de revelação, veja que foi Deus que revelou a José a forma correta de se agir diante dessa situação específica, a qual nós podemos ver que é uma dotação divina sobrenatural, que vai além da capacidade, ou sabedoria ou preparo humano. É aquilo que Jesus falou em Lucas, capítulo 21, e o verso de número 14, Lucas 21, versículo 14 e 15. Jesus ele fala aqui o seguinte: proponde, pois, em vossos coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Foi o que aconteceu com Estevão. Em Atos 6, você vai ver que, por mais que os fariseus ali contradiziam Estevão, capítulo 6 de Atos, verso 9 e o verso 10, olha o que diz: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então o dom da sabedoria, irmão, vai além da sabedoria e preparo humano. É uma capacitação que é dada para resolver questões difíceis, e dar solução àquela situação. Então, o dom da palavra da sabedoria, a gente viu lá em José, a gente vê que Jesus falou que concederia esse dom, de tal modo que observe que quando ele diz que não devemos, ninguém premeditaria o que falar, porque na mesma hora era concedido, é justamente esse momento que o dom da palavra da sabedoria se manifesta em ocasiões específicas, para resolver soluções difíceis que vão além da capacidade humana. Já o segundo dom da classificação de dons, de revelação, é o dom da palavra do conhecimento, que igualmente ao dom da palavra de sabedoria, manifesta-se em ocasiões específicas, esporádicas, não acontece constantemente, mas às vezes e de forma rara também, mas são dons, são manifestações do Espírito, com o intuito de revelar o saber de Deus, o conhecimento de Deus, o que está na mente de Deus. Nós podemos ver lá no segundo livro dos Reis, quando Eliseu, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, quando Eliseu, a partir do versículo 8 até o versículo 12, que Deus, vendo o que estava se passando na mente do rei da Síria, para combater o povo de Israel, Deus, vendo aquela situação, revelou a Eliseu, mostrou para Eliseu, deu o conhecimento a Eliseu do fato que estava ocorrendo. E o rei, versículo 8 do capítulo 6 de 2 Reis. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou aos seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios descem ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara,
e de que o tinha avisado e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, né? E chamou os seus servos e lhe disse: não me fazes saber quem de nós é pelo rei de Israel? Quem é o X9 aqui, né? Quem é que está revelando ao rei de Israel o que nós vamos fazer? Aí no versículo 12, e disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas lá no teu quarto, onde tu dormes. Ou seja, Deus estava revelando a Eliseu, né, através do dom aqui, da palavra do conhecimento, revelando a Eliseu a intenção do rei da Síria contra a nação de Israel. Né, de tal modo que ele ficou perturbado. Tem algum traidor aqui no nosso meio. Tem algum X9 aqui, tem algum traíra aqui no nosso meio, porque tá, tudo que a gente fala aqui eles já estão sabendo. Mas era Deus revelando ao profeta, né, o que estava para acontecer, o que estava acontecendo. Como também lá em Daniel, no capítulo 2, já ali não só Deus revelou qual era o sonho, né, de Nabucodonosor a Daniel, como revelou qual era a intenção de Deus em relação àquele sonho, em revelar a Daniel, em mostrar, né, mediante o dom do conhecimento, o que estava na mente de Deus, o que estava para acontecer a respeito dos governos da terra, né, que iria acontecer no futuro. Veja que eu falei no início que os dons de revelação são os dons, né, que revelam o saber de Deus, a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas, do começo ao fim Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tanto o começo como o fim de todas as coisas. E foi o que aconteceu, Daniel capítulo 2, do verso 26 ao versículo 28. Aqui há um vislumbre claro, né, do que é este dom do conhecimento, da palavra do conhecimento, que Paulo fala lá em Coríntios. Que a igreja precisa não só conhecer, como também, né, viver isso. Olha o que ele diz. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinho pode descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser no seu fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Veja que Daniel deixa claro que é Deus quem revela os segredos, aquilo que está oculto, né? Aquilo que está acontecendo e que muitas vezes nós não sabemos, mas Deus nos revela em ocasiões específicas para que a igreja do Senhor não seja enganada, né? Para que a igreja do Senhor saiba como resolver essas questões difíceis e se conduzir, né, de forma vitoriosa aqui na terra. Então, enquanto o crente possui a sabedoria, né, pela presença do Espírito Santo, né, eu falei anteriormente que a sabedoria ela pode ser dada ao crente mediante a presença do Espírito Santo em nós, porque o Espírito é Espírito de sabedoria, pela pessoa de Cristo em nós, né, que nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência, como também o fato de temermos a Deus, já é o início da sabedoria na vida do cristão, então o crente possui sabedoria por meio disso. Também aflorado, aperfeiçoado cada vez mais essa sabedoria na nossa vida, no momento em que meditamos na palavra e também oramos ao Senhor pedindo por sabedoria, né? Mas o conhecimento, né, somente é nos dado no momento em que o Espírito Santo nos revela. Mediante a pregação, mediante a profecia, mediante um aconselhamento ou por sonhos. Então, são manifestações do Espírito, né, no meio da igreja, que se manifestam em momentos específicos, conforme a sua vontade, né, mas que só acontecem, né, quando ele concede, quando ele quer.
assim também como o dom da sabedoria, né? Mas a sabedoria, em parte, nós a temos, mas o conhecimento somente quando Deus, de fato, nos revela. Isso eu estou falando em relação aos dons, não estou falando do conhecimento que a gente adquire através dos estudos, ok? Então, e o terceiro e o último da classificação dos dons de revelação é o dom de discernir os espíritos. Inclusive, na leitura, né, da nossa lição, a terceira lição, né, no terceiro ponto, que vai falar sobre o dom de discernir os espíritos, no primeiro tópico do terceiro ponto, diz o seguinte, que é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego, diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de, ou distinguir. Ela denota o sentido de penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Assim como Stanley Orton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, dentre os três dons mencionados, né, no grupo dos dons de revelação, o dom de discernir os espíritos, ele nos é apresentado como o mais importante, né, vamos dizer assim, porque aquele que possui o dom do discernimento dos espíritos, ele não precisa consultar os demais dons, porque a partir do momento do discernimento, né, da fonte original, de onde vem a mensagem, né, ele já tem como saber todos os demais. Então, toda a mensagem, né, todo o ensino, toda a pregação, ela deve ser comparada às Escrituras, né, verificado na Bíblia, examinado pelas Escrituras. Como diz lá em Atos, esse dom do discernimento é para distinguir se a mensagem vem de Deus, se a mensagem vem do diabo ou se a mensagem vem do próprio homem. Tá? Discernir, separar, distinguir a forma correta. E assim como o dom da sabedoria, né, que é necessário, a manifestação desse dom, que é uma capacidade de resolver, solucionar questões difíceis, a questão do dom do conhecimento, que se o Espírito não nos revelar, não tem como nós saber o que está se passando, assim o dom de discernimento do Espírito, se não for através dessa manifestação sobrenatural, né, de Deus nas nossas vidas, para nos mostrar de fato qual é a origem, né, a fonte da mensagem que está sendo transmitida, se é de Deus, do diabo ou do homem, né, nenhum de nós teremos essa capacidade de assim fazer se não tivermos, né, a manifestação desses dons em nosso meio. Mas quando a Bíblia ela é pregada ou ensinada, né, não importa quem esteja ministrando, a gente vai ver aqui um exemplo, que era o apóstolo Paulo, inclusive, que estava mencionando aqui uma doutrina, né, mas Atos, capítulo 17, versículo 10 ao versículo 12, veja que diz o seguinte: logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Veja que não era porque era o apóstolo Paulo que estava ministrando, mas eles conferiam
comparavam nas escrituras o que estava sendo dito. E isto é um mandamento divino. A 1 de João, capítulo de número 4, e o verso de número 1, nos mostra que nós, como igreja do Senhor, como crentes em Cristo Jesus, precisamos não só ouvir a palavra, aprender a palavra, mas como também comparar nas Escrituras, examinar nas Escrituras, se aquela mensagem realmente foi passada, foi nos transmitida pelo Espírito, por Deus. Olha o que ele diz, 1 de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creai em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, as profecias, e profecia é uma mensagem que pode vir de Deus, pode vir do diabo e pode vir também do homem, essas três formas. Mas a Bíblia nos ensina que a gente deve provar se elas são de Deus, ou seja, examinar, comparar nas Escrituras. Em 1 Coríntios, capítulo 14, e o verso de número 29, Paulo diz o seguinte: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, analisem, examinem se o que está sendo falado é de fato de Deus. Irmãos, nem sempre o diabo ele vai vir difamando ninguém. Mas a coisa está tão séria nesses últimos dias. Os irmãos se lembram o que aconteceu aí recentemente. Um líder aí, não sei nem de que igreja não procurei nem saber, mas quando ele começou a dizer que na data de 31 de março deste ano de 2021 iria acontecer catástrofes e aquelas coisas todas, eu já vi logo de cara que ali não se passava de uma falsa profecia, por vários pontos ali que podem ser analisados nas escrituras que contradizem o que aquele Senhor falou. Então logo ali a gente vê claramente que era um falso profeta. E o fato de ter chegado a data a qual ele mencionou, aí pronto, aí que não precisa dizer mais nada. Mas o diabo muitas vezes não vem difamando. Olha o que ele fez aqui em Atos 16, versículo... Quando Paulo, capítulo 16 em Atos dos Apóstolos, versículo 17 e o 18. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora o demônio saiu. Veja que o demônio aqui estavam elogiando Paulo e Silas. Ele nem sempre vem difamando a pessoa, às vezes vem com elogio. Quem sabe aqui, irmão, e isso é um perigo, porque às vezes você tem que discernir se aquele espírito realmente, discernir se aquele espírito que está falando é a pessoa, se é o diabo ou se é Deus. E aqui era o diabo falando, elogiando ali, quem sabe para querer induzir aos apóstolos, assim, soberbecer, se vangloriar, achar que era o cara, enfim. Ou então iludir as pessoas, que eu acho que essa era a razão maior, iludir as pessoas para mostrar que aquele espírito que estava naquela mulher era de fato um espírito verdadeiro, uma vez que estava mencionando Paulo e Silas como verdadeiros homens de Deus, e Paulo fez vários milagres e maravilhas aqui neste lugar, para que depois que eles fossem embora, as pessoas continuassem dando ouvido àquele espírito maligno. Então, veja que a Bíblia ela nos mostra que todo ensino, palavra, profecia, ela deve ser examinada pelas Escrituras. Então, por isso devemos analisar tudo. Como disse Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo de número 20 ao 22. Não desprezeis as profecias, examinai tudo,
retende o que for bom, e abstém-vos de toda a aparência do mal. Bem, mas existe aqueles, né, que se não forem revelados, né, existem mensagens que se não forem reveladas pelo Espírito Santo, não tem como descobrir qual é a fonte ou a origem. Por essa razão, a Bíblia ela nos mostra que há à disposição da igreja, né, o dom de discernimento do Espírito. Veja o que aconteceu com o próprio Jesus. Mateus capítulo 16. E aqui há dois exemplos, um único texto, Mateus 16, versículo 15. Aliás, Mateus 16, versículo 15 ao 17. Aqui há dois exemplos maravilhosos. Olha o que diz. Mateus 16, 15 ao 17. Olha o que diz. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Não, e disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 15, né? Agora 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, o filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Veja que Jesus discerniu que essa resposta veio direta de Deus ao coração de Pedro. Mas quando você chega no versículo 21 ao 23, olha o que aconteceu. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha o discernimento de Jesus novamente. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja que, mediante o dom do discernimento, Jesus discerniu que Pedro estava falando a primeira vez, né, por Deus, a mensagem veio direta de Deus, e agora, nessa segunda parte, a mensagem veio do diabo. Então, a importância de discernir, irmãos, é tão grande que até Pedro, depois, né, ele mesmo, depois que se converteu, porque Jesus disse que ele precisava se converter lá na frente, né? Os irmãos sabem disso. Depois que Pedro se converteu, que Jesus chamou ele e disse: Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. E Pedro disse: Tu sabes que eu te amo, Senhor. Eu acho linda aquela passagem que Jesus não rejeitou a Pedro pelo fato de ele ter negado ele 3 vezes, mas mostrou que precisava dele, que era necessário, né, que ele se esforçasse, enfim. Aí Pedro agora, né, já pregando o Evangelho, batizado com o Espírito Santo, revestido com dons espirituais, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 3 e o 4. Né? E disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E se você ler o versículo 1 e 2, você vai entender, né, que Ananias e Safira, a esposa dele, Safira, estavam querendo enganar, né, a igreja ali, através de uma suposta, né, doação de caridade, enfim. Mas Pedro, com discernimento, discerniu que aquela forma, aquela ação dele provinha do diabo. E na mesma hora aconteceu que Ananias morreu, e depois, mais na frente, você vai ver que também morreu a esposa dele de imediato. Então, irmãos, os dons de revelações, né, são conhecimentos que não seriam conhecidos de nenhum de nós se não for revelado, concedido pelo Espírito Santo. Seja ele na manifestação da palavra da sabedoria, para que nós venhamos saber tomar decisões difíceis, né, acertadas em situações difíceis, como também conhecer, né, a vontade de Deus
em determinadas ocasiões, o que está acontecendo, o que está em oculto, como também discernir a fonte, a origem, de onde a mensagem está vindo, se de Deus, do diabo ou da própria pessoa. Então veja a importância de se conhecer os dons espirituais, né? Saber os seus propósitos, né? A qual nós estudamos na lição passada, e à medida que nós estamos caminhando, nós estamos estudando dom a dom, né? E assim adquirindo conhecimento de todos eles, e quem sabe, né? No final de toda essa lição, a igreja estará clamando, suplicando, como de fato nós já estamos, né? Pedindo a Deus a manifestação desses dons espirituais, né, em nosso meio, que nesses últimos dias a igreja precisa realmente, né, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, vidas em multidões venham a ser libertas, transformadas pelo poder do Evangelho, né, que infelizmente está sendo banalizado por muitos que se dizem cristãos, mas que a manifestação do Espírito, né, que é atual e está atuando, né, para aqueles que acham que essas manifestações acabaram, estão enganados, lá em 1 Coríntios, né, capítulo de número 1, eu já li isso, né, lá em Lucas 16 e 20, que Jesus confirmava a pregação do Evangelho através da manifestação dos dons. Lá em Hebreus, capítulo 3, né, verso 2 e 3, que fala que a manifestação dos dons espirituais são para a confirmação do Evangelho. E Paulo deixa claro aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1 e o verso de número 7 e o versículo de número 8, que as manifestações dos dons espirituais permanecerão até o fim da pregação do Evangelho, quando diz aqui, que versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Então a manifestação dos dons espirituais permanecerão até o fim, né, enquanto a igreja aqui na terra estiver pregando o Evangelho. Então que Deus nos ajude, nos abençoe, nos sustente, e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir, onde estaremos estudando mais uma classificação dos dons, né, que é os dons de poder. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e até lá, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a de sua família e a todos nós. Amém?